Quarto e quinto exercício, eles estão aqui neste PDF de iluminação industrial que eu deixei disponibilizado lá no grupo para todos. Eu vou começar a explicar, creio que seja o quarto exercício. Há um pouco aí para você entender da iluminação industrial, temos que ter a noção básica de como você vai projetar um cálculo de iluminação. Mas é importante sempre entendermos a parte teórica de como você tem que avaliar um projeto de iluminação, mas temos que saber que, principalmente, o Brasil ele é responsável por 20% que essa iluminação industrial ela é responsável por 20% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. E aí vai nosso desenvolvimento, nosso conhecimento prático aí para conseguir reduzir o uso racional, para que nós consigamos aí trabalhar com esse uso racional de energia. E todo projeto de iluminação, temos que avaliar que ele tem que ter um bom nível aqui de iluminamento, tá? Lux, as paredes, as cores, os tipos das paredes e pisos, eles influenciam. Geralmente, eles têm que ser em cores claras. O ideal é você trabalhar com a tonalidade branca, que é muito mais acessível a nível de projeto industrial. As iluminações de acesso de emergência, a escolha da cor da luz, o rendimento dela é muito importante para que nós consigamos aí reduzir esse custo com energia elétrica na parte de iluminação industrial. Lembrar sempre que nós temos aí que definir o que é iluminância. Iluminância sempre vai ser a luz irradiada, tá? Sempre vai ter uma luz irradiada aí, e a gente trabalha essa iluminância em lux, tá? Que é justamente o fluxo luminoso pela uma área específica. Eu disse para vocês que quase tudo em projetos elétricos eles provém de você avaliar uma área ali, aquele galpão daquela empresa. E aí a gente vai trabalhar com essa iluminância, sempre vai ser essa luz irradiada por uma determinada área específica daquele galpão. Então, a gente sempre vai ter aí, e ela é dada, essa iluminância em lux. Outro fator é o fluxo luminoso. Fluxo luminoso já vai ser a potência dessa radiação, tá? A potência. E esse fluxo luminoso, ele é representado por esta letrinha grega aqui. E ele tem a medição dele de unidade em lumens. E eu tenho que entender que eu tenho fator de depreciação e de utilização. Fator de depreciação, a norma ela prescreve, ele fica em torno ali de 0,70, e a gente tem que trabalhar para encontrar um fator de utilização adequado para aquele tipo que nós vamos trabalhar ali de iluminação industrial. Então, essa eficiência luminosa, ela sempre vai trabalhar o rendimento. Rendimento, tá aqui, sempre vai ser o fluxo luminoso pela potência em watts, tá? Essa eficiência luminosa. Então, a gente tem ali a intensidade luminosa, que é a candela. Tudo que trabalhar com luminosidade é fluxo luminoso, é iluminância, é candela, que é a intensidade luminosa, né? É o limite dessa relação do fluxo ali em torno de uma projeção específica. Nós temos a luminância, que sempre vai ser essa relação de intensidade com qual ela vai conseguir irradiar ali uma determinada direção, tá? E a nossa refletância. Refletância é toda a relação de fluxo, a emitância, toda essa relação aí que é a quantidade de fluxo, e nós precisamos para conseguir entregar um bom projeto de iluminação industrial, entender essas particularidades aí de emitância, refletância e iluminância, todos esses relacionados ao nosso fluxo, tá? A nossa quantidade de iluminação incidente para o colaborador, para que não venha prejudicar, porque eu falei aí na aula explicando que geralmente quando há esse excesso de iluminação, você pode provenir, na verdade, com que acarrete problemas para a vista do colaborador que vai estar atuando aí dentro dessa empresa. Então, temos que tomar cuidado com todos esses fatores de iluminação para que ele consiga trabalhar com uma iluminação adequada neste ambiente de trabalho, tá? É sempre voltado ali muito para o colaborador, para que não venha ocasionar esse tipo de problemas que temos aí relacionado na indústria. Outro fator importante
são as lâmpadas elétricas. Muito antiga, mas temos sempre aí as lâmpadas elétricas. Temos que avaliar qual é a lâmpada elétrica mais viável para projeto elétrico de iluminação industrial. Na parte externa do galpão, na parte interna, quais são os tipos de luminárias, porque indústrias são luminárias, tá? E a gente trabalha com todos esses fatores. Então, nós precisamos conhecer essas características das lâmpadas. Primeiramente foram as incandescentes, e depois, aí, sucessivamente, foram as de descargas, que temos aí as fluorescentes, enfim, como lâmpadas de descarga, tá? Mas as incandescentes, elas são muito simples, é desta forma aqui, né? Apesar dela não existir aí mais no mercado, mas ela serve ali para iluminar ali uma vitrine, embora ela não exista aí, porque ela tem um alto consumo aí de energia elétrica. Elas foram substituídas pelas lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LED e outros tipos de lâmpadas no nosso mercado. Ela funciona aqui com esse tubo, tá? Esse bulbo aqui tem esse filamento e ele é feito de um material muito específico para que ele não venha oxidar facilmente. Nós temos esse tubo e elas eram tão simples aí, mas embora essa dificuldade aí de ser muito ruim para você trabalhar em termos de custo, elas foram retiradas do mercado e substituídas. Nós temos esses filamentos específicos. A mista, ela vai funcionar como incandescente e fluorescente. Ela tem os dois ao mesmo tempo aqui, tá? Se você avaliar a diferença da potência e da eficiência luminosa, na verdade, dessa lâmpada incandescente, ela só tem 15 lumes. Quanto mais as lâmpadas vão as inovações tecnológicas das lâmpadas, elas vão ir sendo substituídas, a potência dela vai aumentando, tá? Ela tem ali, no caso, uma potência muito melhor, todas essas lâmpadas ali fluorescente, a mista e até mesmo a LED, tá? E aqui, para a gente entender um pouco a mista, ela funciona tanto como incandescente como fluorescente. Ela tem o filamento específico e a parte do pó ali fluorescente. Todas elas trabalham, principalmente quando começou a surgir aí a incandescente, quando você vê lâmpada agora, na realidade, as lâmpadas fluorescentes, que são as lâmpadas de descarga, ela tem os gases específicos, tá? Esses gases aí específicos vão trabalhar de acordo com o tipo destas lâmpadas. Aqui no caso, eu tenho um gás específico nessa fluorescente, eu vou ter ali tungstênio, que ela vai me remeter nessa lâmpada fluorescente esse azul escuro. Se eu tiver esse outro composto químico, eu vou ter um silicato aí, no caso de zinco, eu vou ter uma tonalidade amarelo-verde, e se eu tiver ali borato de cálcio, eu vou ter um rosa específico aí nessa minha lâmpada fluorescente. Eu tenho um reator simples ou duplo. O exercício que eu passei para vocês é justamente dessas lâmpadas aqui fluorescentes, mas para vocês explicarem um pouco o quarto exercício, para vocês explicarem sobre os reatores delas. Aí temos, né, nesse PDF ainda, para vocês falarem um pouco dos ignitores, também tem os ignitores, os starters e até mesmo os capacitores. Qual a finalidade de cada um desses componentes na base das nossas lâmpadas elétricas, tá? Então tem aí um pouco, só falando, só para eu resumir, para que vocês possam estar fazendo o quarto exercício. Tem a lâmpada de vapor metálico, que é a de vapor de mercúrio, ela é imersa aqui no mercúrio, tá? Por isso que o nome é vapor de mercúrio. E aí só vai mudando de uma para outra os gases. Tem o gases, tem o vapor, tem um tipo de composto diferente, e elas vão se adaptando aí a uns tipos de lâmpadas específicas. E esta daqui, ela é indicada aí para galpão das fábricas internas e externas. Então, quando vocês avaliarem um ambiente externo de um galpão, vocês possam estar optando aí por essa lâmpada aqui de vapor metálico de mercúrio, tá? No caso, elas são de mercúrio, são muito utilizadas, principalmente para a parte externa do galpão. A nossa LED, que nós já sabemos, ela é muito eficiente e ela consegue economizar aí 90 a 95% de energia. Elas são muito boas hoje, mas a gente fala aí, toda vez que eu tiver essa parte aqui dentro de uma indústria, eu chamo as minhas lâmpadas ali desta forma aqui, elas são luminárias. E eu tenho a lâmpada mesmo sem a minha
carcaça aqui ovoide protetora, tá? Então a gente tem essa diferença entre lâmpadas e luminárias. Eu tenho estas lâmpadas aqui LED, mas são luminárias ali em LED que nós temos, tá? Para colocar em um galpão. Geralmente no nosso galpão nós utilizamos esse tipo de lâmpadas aqui, tá? Elas são muito melhores aí para que não venha prejudicar a vista do nosso colaborador, e nós temos uma eficiência da nossa LED muito melhor em relação a lumens por watts, tá? Se você comparar com a lâmpada fluorescente. O quarto exercício são esses daqui, tá? Então o PDF já está lá no grupo. Eu já coloquei lá o PDF do quarto exercício, a iluminação industrial, onde nós temos o reator, onde nós temos aqui, ó, justamente o reator, temos até, por que eu tenho às vezes, geralmente eu tenho ali capacitor, aí eu tenho os outros tipos aqui, ó, dos ignitores, tá? O ignitor, você tem que falar no quarto exercício um pouco do reator, do capacitor, do ignitor, e tem ali geralmente starts, né, que nós temos ali nas lâmpadas, qual a finalidade desses 4 aí, tá? Pode fazer ali um exercício, um resumo básico de cada um, só para você ver mesmo como analisa. E se você pesquisar lâmpada fluorescente, vai estar ali te dizendo, tá, os componentes específicos que eles têm. Se eu não me engano, nesse daqui, nesse PDF, não tem o restante do que eu queria mostrar para vocês. Mas esse foi o quarto exercício. O quinto exercício, eu já vou deixar aqui para vocês, para explicar ali logo. E para finalizar, das lâmpadas, das nossas luminárias, um dos fatores mais prejudiciais para a vista do nosso colaborador é justamente o problema de ofuscamento. Se você não projetar, não calcular uma iluminação adequada no galpão ali da indústria, e você provenir de ofuscamento para ele, você vai estar, sim, prejudicando. Isso não é aconselhável. Por isso que você tem que trabalhar com iluminação industrial dentro das normas específicas, para que você não venha trabalhar ali para aquele colaborador o ofuscamento, tá bom? É muito ruim ali, você tem que fazer com todo o padrão específico, por isso que nós temos os cálculos específicos. Cálculo, eu já expliquei aí o quarto exercício, e agora o quinto é justamente este exercício aqui, tá? Quinto exercício, esta planta. Então, eu coloquei aí um exemplo para projetar uma iluminação. Toda essa aula eu já tinha explicado no Meet, para quem não assistiu, mas eu coloquei esse exercício que já é o último, para você projetar a iluminação de um galpão. Ele tem 12 por 17. Ele tem uma altura de 9 metros. Eu falei tudo para vocês que é relacionado com a área, tá? Então, eu tenho 9 metros aqui. E aí, eu estou destinando... Eu sei que ele trabalha com peças mecânicas. O teto é branco. Eu disse para vocês que o ideal realmente é ser branco. Mas quando ele fala aqui de teto branco, parede clara, piso escuro, é porque a norma tem uma tabela que ela vai te estabelecer quando o teto é branco, quando a parede é clara e o piso é escuro. Aí ele vai entrar ali numa categoria, tá? A norma, ela já diz isso, tem uma tabela aí específica só para isso. Mas ele está dizendo aí que, utilize as seguintes luminárias do modelo aí, ele quer que você utilize aqui a lâmpada de vapor metálico desta forma aqui, tá? 250 watts com 17.000 lumens. Ele está dizendo que ela é ovoide com reator metálico, mas ela tem mais ignitor, mais capacitor. Por isso que o quarto exercício, eu pedi para você falar sobre o reator, o ignitor e o capacitor, e para vocês estarem entendendo aí um pouco de luminárias, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, tem um tanto na vista ali, comprimento e largura, tá? Como está essa planta aqui disposta. Eu tenho a altura do meu pé direito toda aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, a altura do pé direito específica. E aí eu vou começar a fazer. O que eu preciso para fazer esse exercício aqui? Eu tenho que entender que a norma, meu memorial de cálculo, o meu lux aqui, ó, eu tenho aqui um índice de iluminamento de 500 lux. Eu vou utilizar ali como padrão. Se eu estou numa indústria, se eu estou, enfim, a gente vai deixar isso aqui, esse 500 lux estabelecido, tá? Perdão. Aí, o que eu vou fazer agora? Determinar o fluxo luminoso do recinto. Eu disse para vocês que o livro, que é a norma,
ela diz que o fator de depreciação, de acordo com a tabela que tem específica, ele vai valer 0,70. E aqui, o memorial de cálculo, eu tenho que encontrar aqui a minha determinação do fluxo luminoso aí, do meu recinto, desse galpão. Eu disse que para vocês que a tabela é esta daqui, ó. Ela que vai prescrever, eu tenho fator de depreciação 0,70. Já falei para vocês, 0,70. Mas eu tenho um fator de utilização que eu não sei, eu tenho que descobrir. E é importante eu descobrir este fator de utilização. Mas a minha constante aqui, o fluxo luminoso total do recinto, sempre vai ser a área, não é 12 por 17, comprimento, largura. 12 vezes 17, porque o galpão aqui tem 12 por 17, tá aqui, ó, 12 por 17. Então, vamos lá, 12 por 17 aqui. Eu vou dividir pela altura. A altura não é 9 menos 2 menos 0,8. Vamos lá. Altura. Eu tenho 9 menos esses 2 aqui, menos esses 0,8. Então, tá certo. Minha altura total vai ser essa. 9 menos 2 menos 0,8. Então, vamos lá. 9 menos 2 menos 0,8 vezes comprimento mais largura. Não é 12 mais 17? Comprimento não é 12, largura é 17. Então, 12 mais 17, eu vou encontrar ali um fluxo luminoso deste recinto de 1,13. 1,13. Aí eu vou para a tabela, que eu tenho essa tabela aqui com a norma NBR 5413, se eu não me engano, a 5413 ela te prescreve também a tabela específica. E você sabe que encontrou 1,13, você vai ver essa tabela aqui. Deu 1,13. Aí você sabe que já o teu fator ele é 0,70. O que você vai fazer? A tua relação aqui, teto branco, 70%, tá aqui, ó, 7, 70%, então 7, ó. Eu vou utilizar essa primeira coluna aqui, porque parede clara, 50%, parede clara, 50%, 50%, tá aqui o 5. Piso escuro, 10%, então é 1. Piso escuro, 10%, 1, tá aqui, ó. Então, eu vou utilizar esta primeira tabelinha aqui, ó, esta primeira coluna aqui, e esta aqui, ó, porque deu entre 1 e 1,25, porque deu 1,13. Entre 1 e 1,25. Eu vou aqui para o cálculo, a relação entre 1 menos 1,25, 1 menos 1,25, 0,44 e 0,48. 0,44 e 0,48 aqui, ó. E aí eu venho encontrar aí um fator específico vou fazer ali com a relação agora do meu fator aqui principal, tá? Que é 1 menos esse total que eu encontrei, 1,13, e vou dividir por 0,44 menos o fator de utilização. Quero encontrar o fator de utilização agora. Aí eu vou fazer esse cálculo básico aqui, eu vou encontrar 0,46 de fator de utilização, tá bom? Eu preciso do fator de utilização porque eu disse que para eu encontrar esse fluxo luminoso total do recinto, é sempre esse lux que eu disse que é 500, que é esse fluxo luminoso aqui, 500, que é este primeiro aqui, ó, 500 lux. Então, eu vou aqui, eu vou colocar 500 lux vezes a área, que é 12 por 17, tá? 12 por 17. E o fator de depreciação, que eu já disse que é 0,70, e que eu encontrei agora 0,46. 0,46. Eu vou encontrar 316.770 enfim, lumens. Isso é que eu preciso para eu saber a quantidade de luminárias que vão ter naquele galpão de acordo com a área que ele me deu, 12 por 17. Aqui é a mesma coisa. Como é que eu calculo o número de luminárias? É este total de fluxo aqui, ó, de lumens aqui que eu encontrei. 316.777,20 e vou dividir pelo minha quantidade aqui, no caso é 1. Eu só vou estar fazendo ali, né? Então, eu tenho a minha relação, eu vou multiplicar, eu estou fazendo ali com o meu, que ele quer mudar aqui, ó. No caso, 17 mil, vem daqui, ó. Porque ele disse que era para eu trocar para esta lâmpada aqui, de vapor metálico, que ela tem 17 mil lumens. Está aqui, 17 mil lumens. E aí, eu vou descer. Eu vou ter essa unidade aqui é a dimensional que eu coloquei ali do meu projeto, né?
eu vou multiplicar ali pela meu lumes da lâmpada que eu vou trocar. Eu fazendo essa divisão, eu vou encontrar 18 luminárias. Eu sei que eu tenho preciso, então, para esse galpão 12 por 17, de 18 luminárias. Então, eu tenho que dispor, se eu preciso de 18, agora eu vou ver o arranjo aqui da minha luminária, tá? Ficou desta forma no nosso AutoCAD aí, se eu preciso de 18, eu tenho 6 aqui e 3 na largura, né? Eu tenho aqui com 17 metros, meu 12 por 17. Aí eu tenho largura 17, eu vou ter 6 luminárias e no meu comprimento eu vou ter 3 luminárias aí distribuídas com uma distância de 2,8 para 4 metros de uma para outra. Então, é dessa forma que eu pedi para vocês fazerem exercício. E eu só mudei esse valor aqui, ó. O que eu mudei foi só essa área aqui. Só esta área para você mudar, tá? Você só vai mudar. Este valor eu mudei, tá lá no grupo. Não é mais para vocês colocarem 12 por 17. É para vocês fazerem todos esses cálculos aqui, se basearem em tudo que está aqui. E vocês só vão deixar o mesmo fator de utilização. Vocês já vão trabalhar ali com o fator de utilização. E o fator de depreciação já vai estar aqui, 0,70 vezes 0,46. 500. Vocês só vão alterar isso aqui. A área que eu mandei lá no grupo, tá lá. A área tá um valor, acho que eu coloquei 13 por alguma coisa, não sei. Vão lá no grupo e verifiquem qual é o valor da área que tá lá. Vocês vão utilizar esse 0,46, tá? É só pra gente mesmo se basear para vocês chegarem nessa quantidade aqui. Então, vocês só vão utilizar essa fórmula aqui, tá? Só esta fórmula aqui. 500 vezes a área que eu mudei, vezes... Só se baseie. Coloque aqui 0,70 vezes 0,46. Aí vocês vão pegar essa próxima fórmula aqui, 500 vezes a área que eu coloquei, 0,70, 0,46, vocês vão encontrar aqui um valor de lumens. E vocês vão dividir esse valor de lumens pela lâmpada que vocês vão projetar lá. No caso, pode deixar 17 mil mesmo, como se vocês fossem colocar esta lâmpada aqui de vapor metálico. HPI de 250 watts por 17 lumens. Então, vocês vão deixar esse mesmo 17 mil lumens aí. Vocês vão só mudar essa área que eu coloquei lá e vocês vão dividir aqui. Pode desconsiderar esse 1, não tem problema, só vai dividir o que vocês encontrarem por 17 mil. Aí vocês vão encontrar, não sei, depende lá o que tá. Se é 15 luminárias, se é 16 ou 14, vocês vão encontrar um valor específico. E eu só precisa fazer isso. Eu só quero a quantidade de luminárias, tá? Eu ia fazer aí do AutoCAD para que a gente consiga desenvolver mais um pouquinho do AutoCAD, mas não foi possível porque geralmente era para que nós pudéssemos aí fazer no AutoCAD, mas todos deveriam ter baixado o AutoCAD para que a gente conseguisse fazer. Mas o fato aí, só de vocês entregarem esse cálculo e saberem quantas luminárias irão ficar dispostas, já é suficiente, tá? Já ajuda bastante. Esse é o quinto exercício.